Embora a China continue se manifestando pela preferência na unificação com Taiwan, através de métodos pacíficos, nunca renunciou ao uso da força. Na verdade, nas últimas 2 décadas, a sua modernização militar se centrou no desenvolvimento de capacidades que lhe permitiram conquistar Taiwan à força, desde mísseis balísticos a aviões de combate avançados, e a maior marinha do mundo, com quase 400 navios. As Forças Armadas da China, o Exército de Libertação Popular, aumentaram a escala e a sofisticação dos seus exercícios militares em torno da pequena ilha de Taiwan nos últimos anos, aprimorando as suas capacidades de combate. À medida que a perspectiva de obter o controle pacífico de Taiwan se torna mais remota, com o aumento da identidade taiwanesa e o declínio do interesse taiwanês na unificação com a República Popular da China, o país poderá concluir que o uso da força é a única forma de alcançar os seus objetivos políticos. Tudo está em torno do poder e da expansão da cultura chinesa. Embora a República Popular da China nunca tenha governado Taiwan, os seus líderes encaram a ilha como território chinês, uma província renegada que deve ser colocada sob controle de Pequim, pela força, se necessário. O ditador Xi Jinping chamou a unificação com Taiwan de essência do rejuvenescimento do país, que ele afirmou precisar ser alcançado até 2049, o 100º aniversário da China. Alcançar esse objetivo militarmente, no entanto, seria altamente desafiador. A maioria dos políticos americanos estava cética desse plano. A China seria louca o suficiente de invadir um território? Então surgiu a guerra na Ucrânia em 2022. Tal como a Ucrânia, Taiwan é uma democracia jovem que faz fronteira com um poder autoritário muito mais forte que não acredita que deva existir como um Estado independente. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, muitos taiwaneses e ocidentais concluíram que uma invasão chinesa precisava ser levada a sério. A China está investindo enormes somas para desenvolver a capacidade de colocar Taiwan sob o seu controle pela força se necessário. Ao mesmo tempo, invadir Taiwan ou montar um bloqueio bem-sucedido seria a operação militar mais complexa da história moderna. E é interessante observar que os militares chineses não travam uma grande guerra há pelo menos 7 décadas. Desde o ano passado, a inteligência de aliados asiáticos e dos Estados Unidos coletou um robusto dossiê de informações que sugerem exatamente isso. A China concluiu que a guerra na Ucrânia pode ser possível na Ásia, porque o leste europeu mudou o cenário econômico e político mundial, e Pequim está forçando o Ocidente a aceitar isso sem que haja sua interferência. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores chinês havia alertado o secretário de Estado americano Antony Blinken durante a visita do americano a Pequim. Segundo o chinês Wang Yi, respeitamos os interesses fundamentais dos países e solicita aos Estados Unidos a não interferirem nos assuntos internos chineses, a não atrasar o desenvolvimento e a não pisar nas linhas vermelhas da China relativamente à soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país. Tudo que está em desenvolvimento na China aponta para um plano muito grande no futuro, e a inteligência americana do Pacífico se manifestou através do comandante do Indo-Pacífico americano, o almirante John Aquilino. Em 23 de abril, durante a sua visita ao Comando Militar no Japão, Aquilino participou de uma entrevista para uma mídia em Tóquio e mais uma vez fez um alerta espantoso que preocupa todas as nações no Mar da China Meridional, na Ásia e no Pacífico. Segundo Aquilino, Xi Jinping ordenou que seus militares chineses estivessem preparados caso sejam solicitados para invadir Taiwan até 2027. Inclusive, em fevereiro de 2023, William Burns, o diretor da Agência Central de Inteligência, a CIA, também mencionou que Xi Jinping estava se preparando para um movimento militar contra Taiwan até 2027. A China anunciou que o seu orçamento de defesa para o ano fiscal de 2024 aumentaria 7,2% em relação ao ano anterior. Sobre esse assunto, o almirante Aquilino afirmou, abre aspas, não acredito no número anunciado, acho que é drasticamente mais do que isso, fecha aspas. Aquilino alertou sobre a cooperação mais estreita em questões militares não só entre a China e a Rússia, mas também a Coreia do Norte,
O comandante também expressou preocupação com as medidas de Pequim devido ao aumento do poder militar, mesmo apresentando alguns problemas na economia e a corrupção sistêmica nos setores. Como já sabem, fui penalizado pelo YouTube. Conto com o seu apoio em meu novo canal, o canal Analytics. Deixem um link nos comentários do vídeo para você se inscrever e ativar as notificações. Nem tudo que é anunciado pelos chineses de fato podem ser creditados para mais ou para menos. Em 29 de dezembro do ano passado, Xi Jinping demitiu 9 altos funcionários militares, uma medida chamada dentro da China de o expurgo, incluindo funcionários das forças de foguetes estratégicos que supervisionam os mísseis com armas nucleares. O expurgo se deveu à corrupção generalizada, que minou os esforços para modernizar as forças armadas e levou questões sobre a capacidade da China de travar uma guerra. Especificamente, durante alguns eventos militares, muitos mísseis chineses estavam alegadamente cheios de água, em vez de combustível, incluindo muitos dos mísseis nos campos e silos recentemente descobertos. A corrupção nas Forças Armadas chinesas deveria, com razão, levantar questões sobre a sua capacidade de atingir objetivos militares e alcançar o grande rejuvenescimento imaginado por Xi Jinping. Os esforços no combate à corrupção, novas estratégias na indústria militar e maior cooperação com a Rússia está tornando os planos de Xi Jinping consistentes. O almirante Aquilino observou esta nova confirmação militar. Para ele, o aumento das atividades militares que a China e a Rússia têm realizado juntas é preocupante no Indo-Pacífico. A ligação das nações autoritárias para mudar a ordem mundial deveria ser preocupante para todos aqueles com valores comuns, especificamente a liberdade, a ordem baseada em regras e o Estado de Direito. Eu lanço uma pergunta retórica: como os Estados Unidos estão se preparando para uma invasão chinesa em Taiwan? Em 10 de abril deste ano, Joe Biden recebeu em Washington o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Ambos assinaram acordos para aumentar a coordenação nas funções de comando e controle entre as forças de autodefesa e os militares dos Estados Unidos. A integração militar entre as duas nações para o próximo passo na segurança regional é absolutamente o caminho certo. Além do Japão, os Estados Unidos expandiram novos acordos de segurança por toda a Oceania, a porta de entrada para o Mar Chinês. Destaque para o Plano AUKUS com a Austrália. Os militares dos Estados Unidos e de nações aliadas como a Austrália já seguem um protocolo para um potencial conflito em Taiwan. Os exercícios recentes Talisman Sabre tiveram um valor muito discreto, mas extremamente importante: ajudar a criar novos arsenais e equipamentos militares que foram deixados para trás na Austrália, após o término dos exercícios em agosto de 2023. Ao menos 330 veículos e 130 contêineres em armazéns foram deixados em Bandiana, no sudeste da Austrália, quando tropas dos Estados Unidos e da Austrália praticaram pousos e desembarques anfíbios, combates terrestres e operações aéreas no verão passado. Ganharam manchetes sobre o aprofundamento da cooperação de defesa dos aliados para conter as crescentes ambições militares da China. Os Estados Unidos e os seus aliados estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de, nos próximos anos, Xi Jinping ordenar aos seus militares que tomem Taiwan. Assim, os militares americanos estão analisando e criando vários protocolos para sua própria prontidão militar e também de aliados, a fim de tentar se antecipar aos movimentos e ainda recuperar atrasos em áreas críticas, como a sua rede logística de guerra pela região da Ásia-Pacífico. Para quem não sabe, fui penalizado pelo YouTube, mas você pode ajudar no meu trabalho contribuindo com o Pix ou se tornando um membro do canal. Ao se tornar membro, assistirá vídeos muito antes de todos e terá seus comentários destacados aqui.